cantar, louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou teu milagre, eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Que a graça do nosso Deus, que excede todo o entendimento, possa abençoar os vossos corações. A graça, a paz seja abundante em cada coração. Em meio à guerra pode haver paz, mas somente a paz que Cristo pode dar. Em meio à guerra há possibilidades de haver paz. É uma paz interior que o mundo não pode dar, e paz que precisa ser cultivada através da oração, deve ser suplicada, deve ser pedida a Deus através da oração, através da súplica. E eu estava pensando como existe um passatempo para os homens, de maneira geral, para a humanidade, um passatempo, que é tentar interpretar os atos
das providências divinas, né? Tentar interpretar atos, atitudes, ações da providência de Deus acerca daquele que é cristão, daquele que é ímpio, seja lá de quem for. Então, se tornou um passatempo, se tornou uma bancada de apostas, né? Por quê? Esta providência divina sobre esta pessoa. Por quê? Esse ato, essa atitude de Deus para com este, para com aquele. Eclesiastes 8, verso 11, nós temos algo a ser refletido. Se você quiser abrir aí a Bíblia nesse capítulo, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, né? Eclesiastes, que são 12, né? 12 capítulos. O verso 11 desse capítulo 8 diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. É isso que nós precisamos nos colocar a refletir e fugir desse passatempo da humanidade, de ficar tentando interpretar os porquês dos atos de Deus para com o homem, sendo este homem justo ou sendo este homem ímpio. De todas as formas, Deus tem os seus atos, Deus tem suas providências, Deus tem suas leis que devem ser obedecidas, e quando suas leis não são obedecidas, existe uma forma de cobrar juízo sobre aquela desobediência, sobre aquele desacordo. Mas Salomão está dizendo que este juízo não se executa logo sobre a má obra ou sobre a desobediência, sobre aquilo que não deveria ser feito. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Nós começamos lendo que o juízo de Deus, ele não é executado logo sobre aqueles que praticam a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. A igreja onde Jerônimo Savonarola presidia, pregava, ministrava, estava vivendo um momento frio. Ele estava tendo que combater o pecado, ele estava tendo que combater a iniquidade, combater a transgressão, crianças saindo para recolher imundícies na rua, queimar. Um pregador disse assim para a sua igreja, falou: olha, alguns anos atrás, vocês mal esperavam as portas da igreja serem abertas para estar lá. Hoje vocês trocam um culto por qualquer outra atração. Pregador inglês, se não me engano. Conversando com sua igreja. Alguns anos atrás, vocês mal esperavam estas portas serem abertas para estarem presentes nos cultos. Hoje, um culto
é trocado por qualquer outra atração de forma fácil. Eu fico pensando assim, será que nós estamos aguardando ver no ímpio um julgamento, para que então nós não venhamos praticar impiedade? Ou nós vamos praticar justiça, mesmo que o ímpio prospere na sua impiedade? Parábola dos trabalhadores da 1/10 hora. Pai de família, dono da vinha, saiu para contratar. Saiu cedinho, 6 horas da manhã. E falou: você vai ganhar um dinheiro, ou vocês ganharão um dinheiro para trabalharem na minha vinha. 9 horas da manhã, voltou a sair procurando trabalhadores e disse: vocês ganharão um justo para trabalhar na minha vinha. Voltou a sair meio-dia, 15 horas, 3 horas da tarde, e quando estava na 1/10 hora, por isso é a parábola dos trabalhadores da 1/10 hora. Quando era 5 horas da tarde, ou na 11ª hora daquele dia de trabalho que havia começado às 6 da manhã, ele saiu e disse: venha trabalhar na minha vinha e você vai ganhar o justo, a quantia justa. Quando ele foi pagar aqueles trabalhadores, os que começaram a trabalhar desde as 6 horas da manhã, pensaram que ia ganhar mais do que os que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde. O patrão pagou todos de forma igual, né? Todos da mesma forma. Isso está em Mateus capítulo 20. Aqueles que começaram a trabalhar logo cedinho ficaram assim, chateados, murmurando. E eles disseram: estes últimos trabalharam só 1 hora, das 5 às 6, né? Das 17 às 18. São os trabalhadores convocados na 1/10 hora. Então eles começaram a murmurar. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: olha o que o pai de família diz: amigo, não te faço justiça, ou não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? É o que ele combinou com aqueles trabalhadores que foram chamados na primeira hora, na madrugada, 6 horas da manhã. Ele programou um dinheiro. Depois ele foi falando: eu vou pagar o que for justo para os demais. Não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Agora, o que é o grande problema? Nós queremos que o outro ganhe menos. Nós queremos que aquele que entrou por último receba um galardão menor. Nós queremos que os ímpios sejam, de certa forma, pisoteados pela ira de Deus, para que então a nossa justiça seja justificada, né? Asaf, no Salmo de número 73, ele chega a ficar confuso e diz assim, que os meus pés quase que se desviaram, por ver a impiedade, por ver os ímpios prosseguirem, prosperando, vivendo muitos anos. Nós não temos que olhar para os ímpios e ver a prosperidade do ímpio, não temos que estar olhando para o ímpio e olhar naquilo que ele prospera, naquilo que ele vence, naquilo que ele é bem-aventurado. Nós temos que saber que aquilo que nós praticamos como justiça para Deus, isso terá uma recompensa não só aqui. Nós vamos ter uma recompensa, como estamos tendo uma recompensa aqui nesta terra. Jesus disse isso. Ele disse que haveria uma recompensa aqui nesta terra para aqueles que deixarem tudo pelo reino de Deus, deixarem tudo pela palavra de Deus, deixarem tudo
pelo Evangelho, pelas boas novas, pelos ensinamentos, pelo conhecimento divino. Se o que Deus combinou comigo é a vida eterna, não importa se os ímpios vão viver 200 anos. O grande problema, o pastor Fialho leu o verso 12, né, de Eclesiastes 8. É o verso... não, de Eclesiastes 8. O seguinte, o verso seguinte do que nós lemos. É o 12, não é? Eclesiastes 8, 12. O que ele diz lá no 8, 12? Ele diz que ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu não tenho que pautar a minha experiência com Deus com aquilo que o ímpio, com aquilo que o injusto vive. Eu tenho que pautar a minha experiência com Deus naquilo que Ele diz que é justo. E nem, às vezes as pessoas pensam que o critério de se ser uma pessoa decente, o critério de ser uma pessoa, de certa forma, com moral no vestir, no falar, no agir, isso, eu não diria que nem que seria um princípio, isso não seria apenas um princípio religioso, isso, em primeiro lugar, é um princípio moral, é um princípio que nós alcançamos no decorrer das nossas vidas de moralidade, de decência, de honestidade. Então as pessoas pensam, é a religião que faz isso. Primeira coisa, é um princípio moral. Tem muitos mundanos que têm mais moralidade do que aqueles que vão na igreja. Muitos mundanos que têm mais princípio moral do que os que vão na igreja. Observe bem, não estou dizendo que está todo mundo imoral aqui, não. Estou dizendo que existem. Porque isso não é um princípio religioso, em primeiro lugar é um princípio moral, decente. É um princípio de honestidade até consigo mesmo. E depois, nós temos a Bíblia para nos trazer outros princípios que se agregam a estes, né? Que nós recebemos quando criança, jovens, adolescentes, vamos crescendo, mesmo no meio que a gente vive, no meio cultural que a gente vive. Se uma mulher sair aí vestida de forma, usando essas roupas sumárias que se usam em praia, vão internar ela, não vai? Se uma mulher sair vestindo aí essas roupas que se usam em praia, aqui na rua, pegando ônibus, vão falar, filha, nós vamos ter que te internar, você não está bem. E aí pode usá-la na praia? Lá não se interna, lá é normal. Será que isso é só princípio religioso? Será que isso não tem um princípio moral? Um princípio de criação? Um princípio de decência? Não, nós não vamos deixar, conforme Jerônimo Savonarola, nós não vamos deixar de combater o pecado nunca. Nós não vamos deixar de combater o pecado, porque quando nós combatemos o pecado aqui na plataforma, seja quem for, seja eu, seja obreiro, seja evangelista, seja outro pastor, quando ele estiver combatendo o pecado, ele vai estar combatendo algo nele, em si também. Então, quando se combate o pecado, o pastor não está jogando lanças no povo, o pastor às vezes está jogando lanças sobre si, tentando apagar chamas em si, porque o pecado ronda, o inimigo, o diabo, o acusador, ele ronda, e ele procura, e ele brama, como um leão procurando a quem possa tragar, e nós não temos que estar olhando aquilo que acontece com o ímpio, comparando com o que acontece com o justo, e de repente nós vamos ficar nesse círculo vicioso, nesse passatempo de tentar interpretar as providências divinas sobre o mundo, sobre a população, sobre as pessoas. Nós não temos que ficar tentando interpretar, nós só temos que entender que a grande graça de Deus para conosco, o grande amor de Deus para conosco está em Ele ter nos amado antes mesmo de termos nascido.
É isso que importa. E o que mais que importa é que a grande recompensa, nós vamos ser recompensados aqui como estamos sendo nesta terra. A grande recompensa é a vida eterna. O que o salmista Asaf diz? Que ele quase se escorregou, porque ele disse acerca de si mesmo, na verdade, em vão, Salmo 73, verso 13, tenho purificado o meu coração. Olha o que Asaf pensou. É em vão. Será que alguém já pensou isso? É em vão ir à igreja. Eu posso fazer isso de casa. Estava até conversando hoje ainda sobre isso. Está surgindo aí uma espécie de um protesto contra as escolas, contra o ensino, contra ao que professores estão fazendo com pequenas crianças, alunos, doutrinando eles para o comunismo, para o socialismo, coisa que sempre aconteceu. Nas escolas e faculdades, elas estão aí também para doutrinar crianças, jovens, adolescentes, a um ensino, a uma ideologia socialista, né, de direito de todos, igualdade social. É bonito pregar igualdade social, contudo, na prática, a gente conhece o que o socialismo e o comunismo faz. Mas está surgindo o que eles chamam de homeschooling, homeschool. É os pais ensinar as crianças em casa. Não enviar para a escola. E isso não ser um descumprimento da lei. Então, aqueles pais vão ensinar as suas crianças em casa, e aquilo ele não vai estar descumprindo com a lei, porque de certa forma, eu não sei como isso funciona, eu sei que isso começou aí, mas de certa forma aquelas crianças, em qualquer momento desse, vai ter que receber um teste para provar que elas estão sendo ensinadas em casa, né? Eu não sei como funciona direito isso não. Tá, mas por que eu estou citando esse novo sistema que está surgindo, ainda é muito pequenininho. Alguns pais, em protesto aos ensinos subliminares dos professores nas escolas, desde a tenridade, até a adolescência, até a faculdade. Então eles estão fazendo isso, eles não querem deixar que os filhos vão à escola. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu não vou entrar em questão, dizer se é bom ou ruim. Mas não é todo mundo que consegue isso. Existem pais que são professores. A mãe é professora, o pai é professor, ou são formados em algum curso, que consigam pelo menos trazer ali nos primeiros anos de vida daquela criança a base do ensino. Mas para a grande maioria, aquela criança não vai respeitar o pai como um professor, ela não vai ficar sentada 4 horas ali ouvindo um professor escrever no quadro. Não é a mesma coisa. A única coisa que eu posso dizer é isso. Não é a mesma coisa. É igual o ensino à distância, né, que hoje existe. Não é a mesma coisa. Você não senta ali na cadeira e fica 4 horas, 2, 3 horas, 4 horas sentado ouvindo um professor falar. E a maioria, 99% da população, entende que é necessário as escolas. Mesmo que os professores tenham feito isso, e é melhor lutar para que os professores diminuam essa avalanche de ideias negativas na mente da criança. Contudo, parece que o mundo só tende a ir mal a pior, né? Tende a ir de mal a pior. Mas o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer agora para o espiritual. Isso é o natural. Grande parte da população, grande parte das pessoas, grande parte dos irmãos aqui concordam que é necessário uma escola, uma pré-escola, um ensino fundamental, um ensino médio, depois uma faculdade, e aí vai. Por que é necessário? Para adquirir conhecimento, né? Para ir lá, estudar, adquirir conhecimento, primeiro aprender a ler, depois aprender equação, depois aprender coisas mais profundas, até que você vai aprender aquilo que é a sua vocação, para que você possa trabalhar um dia naquilo que você está considerando como uma vocação, né?
Mas, não, igreja não precisa. A gente pode fazer um home igreja. Da mesma forma que você vê que não funciona, você vê que não é a mesma coisa de se ir na escola, eu digo, para a grande maioria, alguns até podem conseguir, principalmente aqueles que estão à distância, eles conseguem levar mais a sério um culto à distância. Eles conseguem, aqueles que estão à distância, nós temos aqui o irmão Luiz Leal, enviou um bilhetinho aqui, os irmãos, o irmão Luiz Leal, a irmã Eva e o irmão Eliseu Leal. Estava vendo o seu desenho hoje, irmão Eliseu Leal. O irmão Eliseu é um desenhista, né? E toca também gaita. Gaita não é aquela que a gente toca aqui soprando, não. Gaita é a sanfona lá no sul. Toca gaita. Então Deus abençoe vocês aí, lá em JS, né? No Paraná. E o irmão Valdem, família lá em Natal. Pastor Gilberto, aqui em Goiânia. Então é até bom isso aqui, para nós usarmos estes que estão à distância, um lá no sul, outro lá no norte. Sim, quando se há uma circunstância, se dá mais valor a um culto mesmo à distância. Mas não precisa de igreja. Não precisa mais de nenhum pastor pregando. Não precisa mais de púlpito. Eu vou ler a minha Bíblia em casa. Traz os seus filhos para casa também, tira da escola. Tranca a faculdade. Faz um EAD, fica só em casa. Sabe o que é isso, gente? É conveniência demais para um povo que acha que é cristão. Ainda precisa se converter ao cristianismo. Jesus falou para Pedro. Falou, quando te converteres, aí vai parar de falar que não precisa de igreja, aí vai parar de falar que não precisa ir nos cultos, que eu posso ficar em casa mesmo podendo ir nos cultos, eu vou ficar só com a Bíblia em casa. Não precisa assistir. Nós estamos tendo culto aqui. Será que o culto, pastor Fialho, irmão Michel, é tão insignificante ao ponto de eu trocar um culto para ir numa academia e depois não ver mais o culto? Será que é tão insignificante assim? Será que isso aqui é um papel tão chulo que nós estamos fazendo aqui, tão besta, ao ponto de falar assim, deixa isso para lá, é tão baixo. Será que Jerônimo Savonarola não chorava assim, ao ponto de pensar assim, mas meu Deus, o que adianta essa palavra? Os cristãos só se esfriam. Parece que assim, a gente pensa, vamos trazer um reavivamento. Reavivamento, se não tomar cuidado, é um reavivamento do mundo dentro da igreja. É um reavivamento de unha pintada, é um reavivamento de cabelo cortado, é um reavivamento de pintura no rosto, é um reavivamento de roupa imunda. Gente, eu não posso deixar de pregar. Eu não posso parar de falar das coisas. E não importa, pode me chamar de legalista. Se o legalismo que eu estou pregando é a palavra de Deus, porque eu sei que o legalismo está errado. Se o legalismo que eu prego é a palavra de Deus, eu quero ir com esse legalismo para o céu. Eu não posso parar de falar. Se você se chatear comigo, se chateie. Mas quando você chatear comigo e virar o calcanhar, você não está virando para mim, você está virando para Deus. Eu não importo não. Não, eu não importo, eu fico com pena, porque não virou para mim, virou para Deus. Não vira o seu calcanhar para Deus não. Sabe por quê? Asaf ficou achando estranho ver a prosperidade dos ímpios. Ele falou assim, na verdade que em vão, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Tem hora que parece que a gente pensa isso, é em vão? Será que toda essa luta, todos estes anos, tentando ser fiel, tentando buscar errar menos, tentando pecar menos, tentando fazer o mínimo possível do errado, vem homens amantes de si mesmo,
homens cruéis, homens depravados, homens mentirosos, de cima de um púlpito, pregam até certa verdade, enganam o povo, mente. Eu vou dizer uma coisa, Deus está olhando tudo isso aí, mas como o juízo não vem logo, juízo não vem logo não, mas homens que serão atormentados para o resto da vida, por demônios da culpa, por demônios, por haver enganado, não a mim, não preocupe comigo, por ter mentido acerca de mim, por ter mentido acerca da minha pessoa, não é isso, é por ter enganado uma multidão de gente. É em vão, irmão Michael, irmãos, pastor Fialho, é em vão que nós lutamos para nos manter puros, limpos, mesmo que pecamos, mesmo que erramos, é em vão. É como Asaf diz, é em vão. Vir aqui pregar, não é que nós não estamos querendo atenção para nós estamos querendo, se o povo quer dar atenção a Deus mesmo, ou quer vir aqui na igreja só para fazer um relacionamento, só para conversar, só para falar das coisas da vida, gente, o tempo está passando, vai chegar uma hora que não haverá mais tempo, vai chegar um momento que não tem mais tempo de se arrepender, eu não quero você queimando num lago de fogo eterno. É isso, é por isso que a gente fala, é por isso que a gente grita, é por isso que às vezes a gente é repetitivo. Porque não é em vão. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderei a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. As pessoas falam assim, eu entendi o fim deles. Deles quem? É daqueles que pensam que por sentar num banco de uma igreja, é o suficiente. Cuidado quando a gente lê isso aqui, você fica assim, é deles, não, a palavra está vindo, é sobre si. Até que eu vi o fim deles quem? Aí você coloca a sua consciência, você liga o seu raciocínio e pensa, o que eu tenho feito? Eu erro, pratico pecado, erro, abominações, faço o que não devia, faço. A hora que fala assim, puxa, está errado. Você está querendo ser como o outro lá, você está querendo... Gente, é errado. É errado aqui, é errado no Japão, é errado onde for, errado é errado. Roubar é pecado, roubar é errado em todos os lugares. O pecado é pecado em todos os lugares. Essa Bíblia é universal, o cristianismo é universal. Mas gostamos, de... é o passatempo do ser humano, interpretar as providências de Deus acerca do ser humano. A tendência do ser humano é esfriar. Até o ponto em que ele pensa assim, não preciso disso não. As igrejas é tudo igual. Os pastores são tudo iguais. Os homens são todos iguais. As pessoas são todas iguais. Bom, se isso fosse verdade, quando aqueles 70 discípulos que escandalizaram com Jesus e foram embora, se essa afirmação fosse verdade, quando Jesus dissesse assim, olha, olhou para os 12, vocês não querem ir também?
Falaram, para quem iremos nós, Senhor? Então não eram todos iguais. Tinha uma grande minoria que não era igual aos demais. Tem uma grande minoria que não são iguais aos demais. Nós não temos que procurar para o ímpio e querer de Deus que ele seja massacrado. Nós temos que olhar para nós e reconhecer que o combinado dele para conosco é esse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A combinação dele é essa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu olho para ele e falo, Senhor, esse é o teu pacto comigo, o demais não é comigo. Como vai ser tratado o demais não é comigo, até porque o homem tem direito a se arrepender. O homem tem direito a se arrepender até seu último minuto de vida, e é isso que nós clamamos, para que as pessoas se atentem, liguem logo. Por quê? Porque enquanto há vida, há tempo de se arrepender, mas depois de ir para a sepultura, ou ressuscitará. Jesus fala isso aqui, São João, capítulo 5, quando vai para a sepultura, aí para que é a ressurreição? Não vos maravilheis disso, 5:28, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Fizeram o bem quando? Não é lá na terra não, é vivo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Não, mas vai para o lago de fogo e ali sofre um pouquinho, pronto, esvanece. Jesus diz no Mateus 25, e irão estes para o tormento eterno. É a Bíblia que está dizendo. Então essa história de que não existe um tormento eterno, são doutrinas que não têm base bíblica, né? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então qual que é o resultado, Asaf? Jeremias também, um profeta. O que Jeremias sentiu? Lá no capítulo 12, ele falou assim, por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Jeremias 12, verso 1. Sabe o que Deus falou para ele, o Jeremias? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te advertir aqui. Deixa eu te advertir. Verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Então, olha o que Deus está dizendo para estes que ficam assim, olhando, né? Ele errou e prosperou. Ele errou e viveu 90, 100 anos. Ele errou e continuou. Errou e... Você vai ficar olhando para isso? Coitado daqueles apóstolos que morreram com 30, 40 anos, crucificados, queimados, vivos nas fogueiras, né? Ô Jeremias, se te fatigas, fica fatigado, se sofre, correndo com um homem que vai a pé, ô Jeremias, como é que você vai competir com cavalos? E se eu te botar uma prova mesmo, Jeremias? Você está preocupado com o prosperar do caminho do ímpio? Você está preocupado com o prosperar daquele que pratica impiedade e continua? Você está preocupado com isso, Jeremias? Então eu não posso te colocar para correr com cavalos. Eu não posso te colocar num patamar acima. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, você confia só quando há paz? Enquanto há paz, eu confio no meu Deus. Enquanto há paz, eu vou à igreja. Quando não houver mais paz, é o sinal que Deus não está. É assim? Que farás então na enchente do Jordão? Se você tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Que faria você quando colocado de frente ao Jordão,
no seu nível mais alto, e Deus diz: Josué, prepara o povo para atravessar. Moisés, toca com a sua vara, abre o mar, atravessa esse mar, Moisés. Irmão, sabe para que as provas? É para que a gente possa ver o mar se abrir. Nós jamais vamos ver mar se abrir se não tiver um mar à nossa frente, para que nos coloque um desespero de olhar o inimigo atrás e uma barreira na frente. Porque são colocadas barreiras em nossa frente? Para que elas possam ser transpostas, para que elas possam ser quebradas, para que elas possam ser vencidas. O Jordão estava no seu nível mais alto, para que o povo pudesse atravessar e glorificar a Deus e não ao homem. Se eu atravessar com a água na canela, o que Deus fez por mim? Mas quando eu atravesso um mar, mas não é só isso. Quando eu acabo de atravessar, Deus fecha o mar e os inimigos morrem nas minhas costas. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Digo eu para mim mesmo. Pego o que Deus disse para Jeremias, corrigindo ele, e pego para mim e compartilho com você. Se uma luta simples, nós estamos nos rendendo, e hora que vira uma maior. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Nós ainda estamos vivendo tempos de paz. Estamos vivendo tempos de paz. Eu já disse e repito: vitimismo não nos levará a lugar nenhum. O tempo que eu perdi, o meu tempo passado, tudo que eu investi, tudo que eu construí na minha vida e tal. Deus não quer que nós olhemos para isso. Deus não quer que nós fiquemos olhando para essas coisas que Deus está dizendo: isso é insignificante, meu filho. Isso é insignificante. Eu quero que você olhe para o milagre que eu fiz na sua vida, em te tirar, em te livrar, em te resgatar de um sistema enganoso, de um sistema subliminar, de um sistema cheio de símbolos, cheio de garras e tentáculos que seguram as pessoas. Mas aquele que prosperar, aquele que perseverar na palavra, no evangelho, não ficar usando de subterfúgios, não ficar usando de conveniência, usando textos isolados. Você vai pagar caro por usar textos isolados para se justificar. Não adianta. É mentir para si mesmo. Mentir para si mesmo é a pior mentira de todas. É se levar para o lago de fogo. Duas crianças estavam brincando num gelo. Um dos coleguinhas ali, o gelo muito fino, afundou, né? Caiu. Superfície, um lago, né, que tinha formado um gelo. O outro, a única coisa que ele pôde fazer é pegar uma pedra, foi ali, achou uma pedra e começou a bater naquele gelo e esmurrar e quebrar aquela parte ali para resgatar o seu companheirinho. De certa forma sangrou toda a mão, ficou todo... Fez um esforço sobremaneira exaustivo, né? Quando chegaram os homens do resgate, já tinham conseguido salvar aquela criança, outros à distância chamando o resgate. Chegaram lá: filho, como é que foi que você conseguiu fazer isso? Você não daria conta de ter feito isso aqui. Aí um senhor que estava lá de longe, estava vindo e vendo o que estava acontecendo, ele falou: eu sei responder. Ele conseguiu porque não tinha ninguém para dizer para ele que ele não daria conta.
Ele conseguiu porque não tinha nenhum de vocês aqui para dizer assim, não, você não consegue, deixa para lá. Irmãos, quando é para resgatar alguém da morte, nós fazemos qualquer coisa. Quando é para resgatar alguém do pecado, nós temos que fazer algo. Ficar apático, ficar aquém, virar as costas, jamais. Nós precisamos fazer algo. Se aquele menino simplesmente saísse dali e não tivesse feito nada, seu colega teria morrido. Nós precisamos fazer algo para salvar aqueles que amamos. Nós precisamos fazer algo, eu não sei o que é, mas saiba de uma coisa, enquanto tiver pessoas do seu lado dizendo, que isso, olha só, está todo mundo aqui, olha só, a multidão de gente. Não, quem diz que essa mensagem está errada, olha só a quantidade de gente que está lá, olha só as pessoas que estão com vocês. Será que ele não tem argumento nenhum bíblico para provar a veracidade da mensagem das suas doutrinas enganosas? Nenhum argumento bíblico. É só isso. Será que não existe um argumento bíblico para provar a veracidade da mensagem que eles dizem ser verdadeira? Eu volto a dizer, o grande engano da mensagem é que ela tem 80% de verdade. E você não vai ver quando os 20% te apanhar como tentáculos e te levar para o lago de fogo. Através de doutrinas erradas. E quer saber de uma coisa? Eu não me considero, nós não nos consideramos ninguém que está fazendo um trabalho separatista, não, de separação, de divisão. Seria divisão se nós estivéssemos na mesma doutrina, né? Hoje não, hoje estou tão feliz, tão bem, tão em paz com Deus. Hoje, na verdade, o nosso trabalho é como desse menino, viu, irmão Michael? É fazer alguma coisa para salvar alguém que está morrendo. Para salvar alguém que é resgate, é resgatar. Não é para vir para cá não, é resgatar para a palavra. Não é resgatar para encher a igreja aqui não, é resgatar para a palavra. Pelo amor da alma de quem quer que seja. Não queira ficar para este tormento eterno, não queira ficar para ser lançado neste lago de fogo eterno. Busque a Deus na sua palavra. Olha o que este Jerônimo Savarola falou: não existe nada que salve a não ser o Senhor. Não existe salvação fora da palavra, não existe salvação fora do Evangelho, não existe salvação em outra pregação a não ser as boas novas de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, eu não posso me intimidar do Senhor aqui, senão o Senhor se intimidará de mim aí. Eu não posso me intimidar, eu não posso me acovardar. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e pensar que a batalha acabou. Ela não acabou, não. Se aquele menino cruzasse os braços, aqueles homens chegariam ali e diriam assim: não, filho, você não ia conseguir mesmo, preocupa não. Seu amiguinho morreu, mas você não ia conseguir, preocupa não. Mensageiros do diabo. Oh, mas ele não esperou ninguém para falar se ele dava conta ou não. Ele não esperou ninguém para falar se a palavra de Deus era certa ou errada. A palavra de Deus por si só, ela diz: eu sou. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem que dizer se essa palavra está certa ou errada. Agora, aquilo que está fora da palavra, nós podemos pegar, analisar, examinar e dizer: isso está fora da palavra. Então vamos fazer o seguinte: que foi bom, e
O exagero agora deve ser cortado, eliminado, extirpado do nosso meio. Toda idolatria deve ser extirpada. Todo sentimento por homem deve ser extirpado. Não, e quando alguém diz, vocês estão ouvindo um homem. Não, vocês estão ouvindo a palavra. Se você não captou alguma coisa aqui, os cultos estão públicos. Assiste o culto, se tiver alguma coisa fora da palavra, e você diz, esse foi o homem. Mas aquilo que é a palavra de Deus é a palavra de Deus. E Ele diz que a sua palavra não passa. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Os livros serão queimados, mas minha palavra não passará. Os homens morrerão e suas doutrinas tolas irão para a sepultura junto com eles, mas minha palavra não passará. Oh Deus, eu não posso parar. Nós não podemos parar. Os obreiros não podem parar. É só um pouquinho. É um grãozinho de areia no meio de uma praia gigantesca. Mas nós não podemos parar. Nós temos a convicção que o Senhor está conosco. Nós temos a convicção que o Santo dos Reis tem estado conosco. Nós temos a convicção que o Senhor tem operado a nosso favor. Nós temos a convicção que o Senhor tem nos sustentado. Não é que Deus tem nos dado uma vida de regalias, não. Nós estamos numa vida cheia de mar vermelho na frente. Nós estamos numa vida cheia de Jordão. É o que Deus disse para Jeremias. Ora, Jeremias, você está reclamando numa terra de paz. E quando chegar o Jordão, você está caminhando com homens. E quando chegar para caminhar com os cavalos? O que Deus estava mostrando para Jeremias? Quando você compete com homens, você faz o que é possível. Quando você vai competir com cavalos, é impossível. Então deixa que Deus vai fazer por você. Enquanto você está numa terra de paz, você faz o que é possível. Quando chegar o Jordão, pode deixar que eu vou fazer por você. É isso que Deus quer nos mostrar. Que enquanto estivermos tendo condição de fazer algo por nós mesmos, vamos fazer. Quando nós não tivermos mais condição, é Ele que vai fazer por nós. É Ele que faz por você. É Ele que faz por você, minha irmã, que tem sofrido, que tem estado angustiada. Irmão que tem sofrido, que tem estado angustiado, que tem estado deprimido, que tem sofrido agressões. Deixa um pouquinho mais e verás o que Deus fará. Um pouquinho mais e verás o que Deus tem para os justos que o servem. Oh Deus, dá-nos graça para reconhecer o milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Dá-nos graça para reconhecer o milagre que o Senhor operou em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.